lobisomem na estrada. A fera perseguiu meu carro. Boa noite a todos. Meu nome é Jonas. Sou vendedor aposentado e esta história aconteceu comigo nos anos 70, quando eu viajava por quase todo o estado de São Paulo, pois era representante de vendas de uma grande empresa de implementos agrícolas. Como podem imaginar, eu passava boa parte do dia na estrada. Se vocês moços pensam que estas nossas estradas estão ruins agora, imaginem como era há 50 anos. Muitas vezes, eu andava grandes trechos em estradas de terra, pois alguns dos principais clientes moravam em fazendas distantes das cidades. Mas eu gostava do meu trabalho. Adorava cair na estrada, como se dizia antigamente, e conhecer lugares e pessoas diferentes. Eu era moço, não tinha nem 25 anos, e como todo jovem, não tinha medo de nada. Pegar a estrada à noite era uma coisa normal, entrar por trilhas isoladas na mata também. Mas o calor da recepção do homem do campo, que sempre me servia um cafezinho, me animava a continuar no trabalho. Eu nunca acreditei no sobrenatural, até o dia em que o sobrenatural apareceu para mim e me perseguiu na estrada. Era o verão de 1975 e eu dirigia uma picape da firma. Estava visitando um cliente importante que morava em uma fazenda na região de Ribeirão Preto. Cheguei na propriedade um pouco antes do almoço e fui recebido pessoalmente pelo proprietário. Após olhar o catálogo de nossas novas colheitadeiras, ele escolheu um modelo super moderno e caro, topo de linha mesmo. A venda me daria uma boa comissão. Fiquei muito contente. O fazendeiro me convidou para almoçar e depois conhecer a área da fazenda onde seria utilizada a máquina. Eu prontamente aceitei o convite. O almoço foi simples. Arroz, feijão, salada e torresmo bem pururuca. Comida caseira, mas saborosa. O proprietário estava sozinho na fazenda. Sua esposa e filhos estavam em Ribeirão fazendo compras e deveriam dormir na casa que a família tinha na cidade. Depois do almoço, o fazendeiro me ofereceu uma cachaça artesanal e disse: "Tome esta pinga feita em um alambique aqui perto. É muito boa para depois do almoço. Depois você pode descansar um pouco no sofá que mais tarde eu te mostro a fazenda." O fazendeiro também tomou um gole e falou: "Eu vou tirar um cochilo e você também deveria fazer o mesmo. Mais tarde eu te chamo." Uma meia hora depois, o fazendeiro me chamou e me levou até um estábulo, onde 2 cavalos haviam sido selados para nós. "Vamos a cavalo para apreciar a paisagem", disse o proprietário. E ele tinha razão. A fazenda era linda e imensa. Passamos por pastos, plantações de milho, soja, trigo para alimentar o gado no inverno. Havia uma nascente que marcava uma porção de mata nativa. E depois, uma área de 500 alqueires que seria plantada com soja. A nascente era o início de um pequeno rio que saía da propriedade. A porção de mata nativa era uma exigência das autoridades, mas o proprietário fazia questão de preservar. Cavalgamos por mais um tempo e então paramos para descansar à sombra de um enorme abacateiro. "Muito bonita a fazenda do senhor", eu disse. "Está com minha família há gerações. Sempre tivemos o objetivo de produzir sem degradar muito o meio ambiente." A prosa estava tão boa que quando vimos, já era hora de voltar, pois já passava das 4 da tarde. Chegamos à sede da fazenda e eu me despedi. O proprietário até perguntou se eu não gostaria de pousar, pois as estradas rurais eram perigosas à noite, sendo muito escuras e com buracos. Mas como eu já disse, era jovem e não tinha medo de encarar a estrada à noite. Assim, com o sol já se pondo, peguei a estrada de volta para a cidade. Mesmo sem acreditar no sobrenatural, comecei a sentir que havia algo de estranho no ar naquela noite enluarada. Era uma sensação de que algo estava para acontecer, mas não sabia dizer o quê. De repente, um vulto grande saiu da mata e parou em frente ao carro. Instintivamente pisei no freio e virei o volante, quase dando um cavalo de pau. Passado o susto, olhei para a estrada e vi o que tinha saído do mato. Um grande javali. Pensei até que ele ia atacar a picape, mas o bicho ficou ali, parado, como se esperasse alguma coisa. Então vários javalis saíram do matagal. Todos menores que o javali enorme que ficou no meio da estrada, que deveria ser o líder do bando. Notei que os animais pareciam fugir de algo. Assim que o último javali passou, o líder do bando também pulou para dentro da mata. Quando eu dei a partida e comecei a manobrar a picape para seguir viagem, uma forte batida na traseira balançou o carro. Até pensei que algum outro veículo tinha me atingido, já que eu havia parado no meio do caminho. Olhei pelo retrovisor e não vi nada.
Achei que talvez o javali tivesse voltado e atacado a picape. Eu já ia descer quando escutei um rosnado muito forte, diferente de tudo que já havia escutado até aquele momento. Olhei novamente pelo retrovisor e vi um vulto negro começar a se levantar atrás da picape. Cheguei a pensar que aquilo fosse uma onça, mas aí percebi que o bicho ficou totalmente de pé, como um homem, só que deveria ter no mínimo 1,90 m de altura. Quando o luar iluminou bem o animal, notei que tinha corpo de homem, mas a cabeça era de um grande cachorro. Fiquei paralisado, sem entender o que estava acontecendo. Então o bicho pulou na caçamba, fazendo a picape balançar com seu peso. Nessa hora percebi que aquilo não era um bicho normal. Só podia ser um lobisomem. Engatei a ré e pisei fundo no acelerador. A picape deu um tranco para trás, fazendo com que o monstro se desequilibrasse e caísse. Na mesma hora manobrei a picape, e sem me importar em quase subir em um barranco à frente, pisei fundo para sair dali. Eu estava acelerando e ainda podia ouvir o rosnado do bicho. Olhei pelo retrovisor externo e vi aquele demônio correndo ao lado da picape. Ele tentava acertar um golpe para fazer com que eu perdesse o controle do veículo. O bicho até conseguiu atingir a lateral da picape, mas por sorte o golpe não foi tão forte. Eu acelerei ainda mais. Naquela hora eu preferia morrer de acidente do que nas garras daquele monstro. Só quando passei dos 80 km por hora o bicho começou a ficar para trás, até que acabou desistindo e parou no meio da estrada a me olhar. Então ele ficou em pé novamente, uivou para a lua e sumiu dentro da mata. Eu só diminui um pouco a velocidade quando cheguei perto da estrada asfaltada. Logo depois parei em um posto de gasolina para recuperar o fôlego e ver os estragos no veículo. Assim que parei, o frentista veio perguntar se estava tudo bem comigo. Eu respondi que sim. Apenas tinha batido em um barranco ao desviar de um buraco na estrada de terra. Em seguida, desci para ver os danos. O paralama dianteiro esquerdo estava um pouco amassado e sujo, mas ao examinar a lateral da picape vi claramente as marcas de garras, bem como um tufo de pelos na caçamba. Peguei o tufo de pelo e joguei fora. Mesmo que guardasse, quem iria acreditar em mim? Pedi para o frentista abastecer a picape e bater uma água na lateral e na caçamba. Enquanto isso, fui tomar um copo d'água. No dia seguinte, contei ao meu chefe que havia sofrido um acidente ao desviar de um buraco na estrada. Mas a história do meu encontro com o sobrenatural eu não havia contado para ninguém até agora. Boa noite. E muito cuidado ao andar por estradas desertas em noites de lua cheia. Lobisomem no horto. A fera rondava o horto religioso. Boa noite a todos. Esta história se passou na minha cidade, no interior de São Paulo, há muitos anos. Não vou identificar a cidade nem o meu nome, pois sou de família conhecida e ainda moro no mesmo município. Eu era criança na década de 70 quando começaram os boatos de que havia um animal estranho rondando o horto religioso. Na época, o horto ficava afastado do centro da cidade. O local era ermo e tinha poucas casas. As ruas ao redor eram mal iluminadas e sem asfalto. Estudantes de cursos noturnos relatavam ouvir barulhos estranhos na mata quando passavam ao lado do horto, e era todo cercado por um alambrado. No começo ninguém deu muita importância às histórias. Todos acreditavam que eram só mentiras de alguns alunos para assustar seus amigos. Mas eu me lembro que muitos de nós, principalmente as crianças, vivíamos falando no monstro do horto. Havia quem dissesse que era o bicho-papão. O fato é que a maioria de nós passou a evitar sair de casa à noite. Mesmo nas férias, jogávamos futebol o dia inteiro, mas quando o sol começava a se pôr,
nós corríamos para casa. Os pais nem precisavam chamar. Muitos pais até gostavam disso, incluindo os meus. Só mesmo medo do monstro para me fazer entrar cedo para casa. Tudo mudou em uma noite de lua cheia. Um casal de namorados voltava da escola quando, ao passar pelo alambrado do horto, começou a ouvir passos pesados. Em seguida, um rosnado forte. Assustado, o casal parou por um instante para ver do que se tratava. Foi quando um grande cão negro apareceu. O animal pulou o alambrado como se fosse nada e ficou de frente para o casal, com os olhos que pareciam duas bolas de fogo e um cheiro de podre que quase fez os jovens vomitarem. Pensando ser apenas um cachorro grande e esquisito, o rapaz ficou na frente da namorada para protegê-la e se abaixou para pegar pedras no chão. Quando ele fez isso, aquele cão ficou em pé sobre as patas traseiras e rosnou ainda mais alto. Assustada, a moça pediu para o rapaz largar as pedras e ambos saíram correndo, desesperados. O animal soltou um grande uivo e ficou de quatro novamente. Quando ele ia começar a perseguir o casal, os faróis de um carro que se aproximava assustaram o bicho, que pulou o alambrado de volta para o horto. Já quase sem fôlego de tanto susto e pela corrida, o casal também percebeu o carro se aproximando e fez gestos, pedindo desesperadamente que o veículo parasse. Por sorte, era um professor que conhecia os alunos e parou para perguntar se tudo estava bem. Quando o casal contou o que tinha acontecido, o professor deu uma leve risada. Primeiro ele achou que os jovens estavam pregando uma peça, mas ao notar que eles estavam mesmo nervosos, falou que deveriam ter visto um cachorro grande. Foi neste momento que um uivo ensurdecedor se fez ouvir, assustando até o homem. Rapidamente, ele mandou o casal entrar no carro e saiu dali o mais rápido possível. No dia seguinte, a cidade fervia com a história de um cão raivoso que está vivendo no horto e poderia atacar pessoas. A prefeitura se mobilizou para vasculhar a área do horto. Uma equipe da chamada Carrocinha, que capturava cães de rua, foi até o local durante o dia, mas nada encontrou. É importante dizer que o horto era enorme e fazia divisa com outros bairros. Depois desse dia, nossos pais não deixavam que ficássemos no portão de casa, coisa que algumas crianças, um pouco mais velhas, ainda faziam. A polícia começou a patrulhar todo o entorno do horto, principalmente à noite, e uma equipe da Carrocinha sempre estava de prontidão, já que até aquele momento, quase todo mundo achava que era um cão raivoso. Alguns moradores mais idosos, entretanto, falavam que podia ser outra coisa. Em conversas quase sussurradas, diziam que poderia ser um lobisomem, principalmente depois do casal de jovens falar que o animal ficou em pé como um homem. Mas a maioria das pessoas não acreditava nisso. Em um final de semana, dois amigos voltavam para o bairro onde moravam, que fazia divisa com o horto. Eles tinham ido a uma festa e voltavam para casa conversando animadamente. Tinham até esquecido a história do cão raivoso. Foi quando ouviram um rosnado forte vindo do horto e um grande cão negro saiu da mata e os encarou. Assustados, os amigos saíram correndo enquanto o animal pulava o alambrado e os perseguia. Os jovens viraram a esquina e viram um bar aberto com alguns clientes. Eles correram para lá gritando por socorro. Alguns homens que jogavam sinuca saíram para ver o que estava acontecendo e socorreram os rapazes que estavam apavorados. Os jovens foram levados para dentro do bar e os homens perguntaram o que tinha acontecido, mas eles mal podiam falar de tão amedrontados. De repente, todos ouvem um rosnado na porta do bar e, ao se virarem, veem um enorme cão negro parado na porta. Todos se assustam. Alguns homens pegam cadeiras e tacos de bilhar e vão em direção ao animal que fica em pé como se fosse um homem e parte para cima das pessoas. Demonstrando grande força e velocidade, o animal estava vencendo a luta quando se ouvem 2 tiros. Policiais que estavam em ronda notaram a confusão no bar e, ao chegarem no local, viram um grande animal atacando as pessoas. Um dos policiais disparou 2 vezes, acertando o animal nas costas, que caiu se contorcendo de dor, mas vivo. Então o outro policial se aproximou e, com uma espingarda calibre 12, atirou na cabeça do bicho, matando-o na hora.
Todos ficaram em silêncio por um momento, enquanto os vizinhos se aproximavam para ver o que tinha acontecido. Ainda sem acreditar no que via, um dos policiais perguntou: "Em nome de Deus, que bicho é esse?" "É um lobisomem", disse um senhor de idade vizinho do bar. Aos poucos, aquele animal foi se transformando em um homem. "É o mendigo que andava pela rua de casa", disse um rapaz. Os policiais chamaram uma ambulância para levar o corpo. "Para todos os efeitos, ele teve um surto psicótico e atacou vocês. Nós chegamos e tivemos que disparar para contê-lo. Esta vai ser a versão oficial, concordam?", disse um dos policiais. E foi assim que a história de um mendigo viciado em crack que atacou pessoas em um bar virou notícia nos dias seguintes. Curiosamente, a história do cão raivoso que morava no horto caiu no esquecimento com o passar dos dias. E logo não passava de mais uma lenda urbana. Será mesmo? Lobisomem atacou minha casa no Natal. O monstro tentou entrar várias vezes. Boa noite a todos. Meu nome é Norberto, mas sou mais conhecido como Beto. Hoje eu tenho 30 anos, mas esta história se passou comigo quando eu tinha 18 e meu irmão Renato 16 anos. Somos filhos de pai americano e mãe brasileira. Na época, meu pai serviu o exército americano, por isso sempre nos mudávamos de base em base. Eu e meu irmão quase não tínhamos amigos. No Natal de 2009, meu pai resolveu que passaríamos as festas em uma cabana, próxima a uma área de mata na Virgínia Ocidental. A ideia era passar o Natal com os parentes americanos e depois viajar de férias para o Brasil, mais precisamente para o sítio do nosso avô materno, em Minas Gerais. No começo da noite do dia 24, entretanto, um acontecimento trágico mudou a nossa vida para sempre. Um avião que trazia veteranos de guerra para casa explodiu ao aterrissar. Em meio ao caos, pois havia suspeita de ser um ataque terrorista, nosso pai não pôde deixar a base. Ele teve de ajudar nos trabalhos de resgate e até mesmo na segurança da base. Nossa mãe, que era enfermeira em um hospital da cidade, também foi escalada para atender os feridos. Eu e meu irmão estávamos vendo TV na sala da cabana quando meu pai ligou no meu celular. Ele avisou que não voltaria para casa tão cedo e pediu para avisarmos os parentes que a ceia seria transformada em um almoço de Natal. Eu e meu irmão ficamos um pouco tristes, mas como já estávamos acostumados com o trabalho de meus pais, não reclamamos e avisamos os parentes. Todos compreenderam. Só não conseguimos falar com um tio nosso, Bob, irmão mais novo de meu pai, que também era militar, mas de uma força especial. Como já havia alguma comida pronta, eu e meu irmão não nos preocupamos e continuamos a ver TV. Quando a fome apertou, eu fui esquentar alguma coisa na cozinha. De repente, ouço meu irmão gritar na sala. Eu volto correndo e pergunto o que aconteceu. Ainda tremendo, Renato aponta para a janela e diz ter visto um monstro olhando para dentro da sala. "Monstro? Tá de brincadeira", disse eu, achando que ele estava querendo me assustar. Mas nessa hora, comecei a ouvir passos pesados do lado de fora da casa, junto com uma respiração pesada. Parecia que um grande animal estava rondando a casa. Meu irmão pergunta se poderia ser um urso, mas eu peço para ele ficar em silêncio. Existiam ursos na região, mas eu nunca tinha ouvido um respirar daquele jeito. Eu corro para trancar a porta da frente e faço um gesto para meu irmão ir para a cozinha. Com cuidado, eu me aproximo da janela da sala e olho para fora. Tudo que vejo é uma pegada enorme, que mais parece uma pegada de cachorro ou lobo, só que muito grande. Nesse momento, ouço uma batida muito forte na porta da frente, e o animal que está lá fora começa a farejar por debaixo da porta. Um cheiro muito forte invade a nossa sala. Meu irmão volta da cozinha e pergunta que tipo de animal teria aquele cheiro. Eu peço novamente para ele ficar quieto, pois preciso ouvir para saber o que o animal está tentando fazer. Então, mais uma pancada forte na porta. Graças a Deus ela é feita de madeira reforçada. Os passos pesados vão agora para o fundo da casa. "Vamos chamar a polícia",
diz meu irmão em voz baixa. Mesmo assim, o que estava lá fora parece ter ouvido e compreendido o que ele disse, e começou a rosnar alto enquanto batia na porta da cozinha. De repente, o barulho parou. Tudo ficou em silêncio. Eu e meu irmão fomos para o meio da sala e ficamos um ao lado do outro. Enquanto ele olhava para a porta da cozinha, eu não tirava os olhos da entrada da cabana. Então me virei para olhar a janela da sala, e lá estava uma besta horrível nos olhando. Aquele animal tinha a cabeça igual a de um pastor alemão, só que muito maior. Então percebi que ele estava em pé sobre suas patas traseiras, e o seu corpo era como o de um homem, só que coberto de pelos. Meu irmão também notou aquela coisa e começou a tremer. Ele até pegou o celular para pedir socorro, mas tremia tanto que o aparelho caiu. Vamos andando devagar para a cozinha, disse eu para o meu irmão. Mas ele estava paralisado de medo, e eu precisei pegar em seu braço e puxar devagar. Nessa hora, o monstro começou a socar a janela, que tinha vidros grossos, até quebrar um pedaço. Mas o bicho era muito grande e não conseguia passar pela janela. Então corri e peguei um dos ferros que usávamos para atiçar fogo na lareira e atingi um dos braços do monstro, que urrou de dor e fugiu. Eu e meu irmão ficamos parados por um momento até que achamos que o lobisomem tinha ido embora e começamos a respirar aliviados. De repente, uma grande tora de lenha foi arremessada e quebrou o que restava da janela, abrindo um enorme buraco na parede. O monstro surgiu novamente, bem à nossa frente. Ele deveria ter uns 2 metros de altura e babava muito. Eu e meu irmão corremos para a cozinha. Pegamos algumas facas, mas sabíamos que elas não adiantariam. O Renato então lembrou do porão e corremos para lá. Para retardar o monstro, nós jogávamos facas e panelas de comida nele. Conseguimos chegar até o porão e trancamos a porta. Nossa única esperança era que ela resistisse ao lobisomem. Não demorou muito e o monstro começou a bater na porta. Era só uma questão de tempo até ele entrar. Meu irmão me abraçou e começou a chorar. Eu vi uma faca de caça do meu pai em cima de uma mesa e peguei. Virei para o meu irmão e disse: se o bicho entrar aqui, eu quero que você fuja. Não se preocupe comigo. Apenas corra o mais rápido que puder. Apenas corra o mais rápido que puder. Nesse momento, ouvimos a porta se quebrar e um braço peludo apareceu. Mas quase ao mesmo tempo ouvimos vários tiros e urros de dor da fera. Eu e meu irmão ficamos em silêncio. Tudo ficou silencioso. Então ouvimos a voz de nosso tio Bob. Meninos, meninos, onde vocês estão? Gritamos e nosso tio apareceu na escada. Vocês estão bem? Que bicho é esse que matei? Perguntou meu tio, que estava vestido de Papai Noel. Nós corremos e abraçamos nosso tio, que explicou. Eu queria fazer uma surpresa para a família, por isso vim de Papai Noel. Trouxe seus presentes e, por sorte, meu rifle de caça. Quando cheguei e vi a janela arrebentada, sabia que tinha alguma coisa errada. Então peguei minha arma. No chão da cozinha, jazia o corpo do monstro em meio a uma poça de sangue. Eu tenho certeza de que se meu tio não chegasse naquela hora, nós não sobreviveríamos ao lobisomem. Até hoje brinco com meu tio que o Papai Noel me salvou naquela noite. Aquele foi o melhor Natal de toda a minha vida. O Natal em que eu e meu irmão nascemos novamente. Boa noite e um Feliz Natal a todos. Sebastião e o lobisomem. O coitado do Tião era muito azarado. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo e moro em um sítio no interior de Minas Gerais, onde minha família se fixou há mais de 150 anos. Esta história se passou no tempo do meu avô Tarcísio e eu vou contar do jeito que ele contava quando eu era criança. Dizia ele: quando eu era moço, a vila mais próxima do sítio ficava a uns 15 quilômetros. Quase não havia nada por estas bandas, apenas a casa da família Oliveira, que morava no sítio ao lado do nosso.
Ninguém queria morar perto de uma grande área de mata que havia perto do sítio. Diziam que um lobisomem vagava pelas matas na noite de lua cheia. Quando os proprietários foram vender, tiveram que fazer um preço bem lá embaixo. E foi assim que a nossa família e os Oliveiras puderam comprar as terras, contava o meu avô. Seu Oliveira e a esposa Inhadita tiveram 8 filhos, sendo 5 mulheres e 3 homens. O 6º filho recebeu o nome de Sebastião, que logo virou Tião. Conta meu avô, que já era adolescente, que Tião era diferente dos outros. O Tião nasceu muito magro, com orelhas enormes. É claro que a criançada logo começou a chamar de Tião Orelha. E à medida que foi crescendo, a feiura só aumentava. Mas o que ele tinha de feio, tinha de trabalhador e honesto. Mesmo sendo mais novo que eu, passou a andar comigo e meus amigos, pois já não suportava as brincadeiras das outras crianças, incluindo seus irmãos, contava meu avô. As pessoas começaram a falar que ele não era filho do seu Oliveira, pois não parecia em nada com ele. Com o tempo, o pai passou a tratar o rapaz muito mal. Acho que passou a acreditar que não era seu filho. E havia quem dissesse ainda que Tião era amaldiçoado. Meu avô lembra que o rapaz passava mais tempo com ele do que com a própria família. Ele se sentia bem com a gente. Ninguém tirava sarro dele. O velho lembra que Tião foi crescendo e ficando forte. Muito alto e magro, ele também tinha muita força, e era difícil quem o vencesse na lida diária do sítio. Mas pense num rapaz azarado, contava meu avô. Uma vez um touro muito brabo escapou da mangueira e veio perto de casa. Adivinha atrás de quem ele correu? Do coitado do Tião, que para escapar pulou no chiqueiro, caindo na sujeira dos porcos. Se tinha futebol, quem saía machucado era ele. Ninguém do bairro era mais azarado do que o Tião Orelha. Só faltava mesmo virar bicho para completar o azar. Até que um dia teve uma festa na vila, e meu avô foi com o Tião. Era a primeira vez que o rapaz ia a uma festa caipira. Era final de quaresma, e a lua cheia brilhava forte no céu. Todos estavam se divertindo, dançando, comendo e bebendo. Até o Tião. Ele ficou tão bêbado que resolveu ir embora sozinho, andando a pé, pela estrada iluminada pela lua. Como companhia, apenas uma garrafa de pinga. No meio do caminho, já completamente bêbado, Tião vê um grande vulto sair da mata e parar bem na sua frente. Era um lobisomem. Mas o rapaz estava tão bêbado que nem se tocou o que era aquele bicho à sua frente. Ele começou a rir feito louco e até sentou no chão, contava meu avô. O lobisomem, sem saber direito como agir, começou a farejar o Tião. Quando o Tião viu o bicho de perto, riu ainda mais. Ele virou para o lobisomem e disse: "Finalmente encontrei alguém mais feio do que eu", e dava gargalhadas. Meu avô conta que ouviu isso do próprio Tião. Enfurecido, o monstro abriu a boca para morder o rapaz. Só que o Tião foi rápido e enfiou a garrafa de pinga na boca do bicho e segurou por um tempo. Logo o monstro também estava atordoado e saiu cambaleando e vomitando em direção à mata. Sentado no chão, ainda rindo, Tião dizia: "Ô meu irmão, onde você vai? Vem aqui, vamos trocar umas ideias", falava o rapaz, que terminou de tomar a garrafa de pinga e deitou-se ali mesmo, dormindo pesadamente. Assim que a festa acabou, meu avô começou a procurar pelo Tião. Não achei esse desgrama em lugar nenhum e resolvi ir embora sozinho. O dia já estava quase amanhecendo quando vi um homem estirado na estrada. Cheguei perto e vi que era o Tião. Fiquei assustado e o chamei. Então vi a garrafa de pinga vazia e percebi que ele estava bêbado. Aí eu comecei a chacoalhar o Tião e gritava: "Ô Tião, acorda, homem! Ô Tião, acorda, seu peste!", lembra o meu avô. Segundo ele, depois de uns 5 minutos, o Tião começou a acordar. Pessoas que passavam por ali chegavam para ver o que acontecia. "Ô trem doido, sou! Parece que um boi passou em cima de mim", disse Tião com a boca seca de ressaca. "Cadê aquele cara que ficou bebendo comigo aqui na estrada?", perguntou Tião para o meu avô. "Que rapaz, você estava sozinho deitado na estrada?". "Encontrei um cara legal aqui na estrada. A gente bebeu junto e riu muito".
Acho que era um mendigo, porque fedia muito. Tinha dentes ruins na boca e unhas grandes e sujas. O coitado era mais feio do que eu, respondeu Tião para o meu avô. Os dois ainda estavam rindo da frase quando sai da mata um homem completamente nu e cambaleando, como se estivesse bêbado ou de ressaca. Olha, é o seu Genésio da venda. Mas o que ele está fazendo pelado no meio do mato? Disse meu avô espantado. Seu Genésio era um dos moradores mais antigos do bairro e tinha um pequeno mercadinho. O que aconteceu, Tião? Só me lembro de ver você vindo pela estrada. Depois disso não me lembro de mais nada, disse o velho chegando perto do rapaz e do meu avô. Então era o senhor que estava bebendo comigo ontem à noite? Achei que era um mendigo feio e de dentes enormes e podres, respondeu Tião rindo de novo. O velho riu e se aproximou de Tião falando baixinho. Essa sua pinga é muito boa. Por causa dela você escapou da morte ontem à noite. Deixe uma garrafa para mim na porteira do seu sítio toda a noite de lua cheia. Eu vou visitar você para bebermos juntos. Tião não entendeu bem o que o velho quis dizer, mas topou a ideia de beber toda a noite que houvesse lua cheia. E assim, a cada noite de lua cheia, Tião esperava o amigo com uma garrafa de pinga. Graças à cachaça, Tião Orelha escapou da morte e ganhou um amigo para varar a noite bebendo, entre risadas, uivos e rosnados. E nunca mais se ouviu falar de monstro vagando pela região durante a noite. Boa noite e obrigado por contar o meu relato. Lobisomem no portão. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos e este relato me foi contado por uma senhora que morava numa cidade do interior de São Paulo. Na época ela morava em um bairro distante do centro da cidade, um bairro localizado no limite do perímetro urbano. A senhora conta que o marido trabalhava fora e muitas vezes chegava tarde da noite. Então, após colocar os filhos pequenos para dormir, ela ficava na varanda da casa toda a noite fazendo tricô e esperando o marido chegar. A casa era simples, mas o terreno era grande, com um jardim entre a varanda e o portão da rua. Naquele tempo o bairro era tranquilo e à noite quase não tinha movimento, pois as pessoas dormiam cedo. A senhora fazia tricô tranquilamente, olhando para o portão da casa. O portão e o muro eram baixos, pois naquele tempo, há mais de 40 anos, não havia tanta preocupação com a segurança quanto hoje, quando as casas são praticamente fortificações isoladas por muros altos, cercas elétricas e vigiadas por câmeras de segurança. Mas naquela noite, a senhora lembra que estava com uma sensação estranha. Foi então que escutou barulhos na rua, bem em frente ao portão. Parecia que um grande animal estava andando em frente da casa. A senhora ficou preocupada, pois estava só com os filhos e não tinha nada para se defender. Neste momento, um grande cão negro ficou em pé e se apoiou no portão, rosnando. Quando o cão fez menção de pular o portão, a senhora gritou: "Minha Nossa Senhora Aparecida!" Imediatamente o cão parou e recuou, correndo pela rua e se afastando da casa. Mesmo tendo passado muitos anos, a senhora se lembra do caso perfeitamente. Ela não tinha dúvidas de que era um lobisomem, e que a besta só recuou porque a mulher, muito religiosa, chamou por Nossa Senhora Aparecida. Eu conheci essa senhora, e acho difícil ela ter inventado uma história com tantos detalhes. Este é mais um mistério que só pode ser explicado pela fé. Um detalhe: depois do ocorrido, a família se mudou para o centro da cidade. O lobisomem e o casarão mal-assombrado. A besta nos perseguiu pela estrada. Boa noite a todos. Meu nome é Beto. Moro em São Paulo, capital, e hoje estou com 36 anos. Esta história se passou comigo e com um primo meu, Renato, há mais ou menos 20 anos. Como eu já disse, sou nascido e criado na capital paulista. Casos e lendas como lobisomens e casas mal-assombradas eram coisas que não passavam de fantasia para mim, pois eu era um típico adolescente paulistano que gostava de frequentar shoppings. Mas tenho parentes que vivem num sítio no interior de São Paulo. E foi nesse local que eu e meu primo vivemos uma experiência assustadora. O sítio de nossos avós fica próximo ao distrito rural de uma cidade do interior. Não vou dizer o nome porque meus parentes ainda moram lá.
Esse sítio fica a uns 2 quilômetros da área urbana do distrito, que é muito bem cuidado. Para chegar ao sítio, entretanto, é preciso pegar um trecho de estrada de terra que passa bem em frente a um casarão abandonado que era sede de uma antiga fazenda. Durante o dia, o lugar não era assustador, mas à noite, envolto pela escuridão, o antigo casarão assustava muita gente. Eram comuns boatos de pessoas que escutaram barulhos estranhos ao passar em frente ao imóvel. Havia quem jurasse ter visto vultos nas janelas do casarão. Não demorou muito para que uma lenda local surgisse, dizendo que o casarão abrigava o espírito da filha do proprietário da fazenda. A moça morreu de forma misteriosa há uns 100 anos. Como o caixão foi lacrado, a comunidade começou a dizer que a moça tinha sido morta por um animal, e o ataque a tinha estraçalhado. Os mais velhos diziam que depois da morte da filha, o fazendeiro passava as madrugadas acordado, vigiando a propriedade de uma das janelas do casarão. Diziam que ele ficava esperando o animal que matou a moça voltar. O fazendeiro chegou a contratar capangas para realizarem buscas na propriedade, mas após dias de procura, nenhum sinal de qualquer animal estranho foi encontrado. Essa situação acabou com a vida do fazendeiro. Sua esposa deixou a fazenda e foi morar na cidade, levando consigo os outros filhos do casal. Sozinho e deprimido pela morte da filha mais velha, o homem ficou doente, mas insistiu em permanecer na fazenda o quanto aguentou. Até que um dia ele também deixou tudo para trás e se juntou à família. Abandonada, a propriedade foi se deteriorando, ao mesmo tempo em que surgiam boatos. Na época, havia uma lanchonete no distrito que era o ponto de encontro da moçada. Quando eu passava minhas férias no sítio, sempre ia até essa lanchonete com meu primo. A gente se divertia muito. Os lanches eram bons e sempre havia uma menina ou outra para a gente paquerar. Até que em uma certa ocasião, nós conhecemos 2 irmãs que também moravam em São Paulo e estavam passando férias no bairro. Era uma sexta-feira. Eu e meu primo chegamos à lanchonete por volta das 18h30 e as meninas já estavam lá. Como eu sempre fui mais atirado, cheguei e logo fui puxando o papo. Chamei meu primo, que era um pouco tímido, para nos acompanhar e logo estávamos os 4 nos divertindo muito. Lá pelas 9 horas da noite, a conversa virou para histórias de terror e lendas urbanas, como aquela da mulher de branco no banheiro da escola. Então meu primo contou a história do casarão e o fantasma da moça morta por um animal estranho. Quando souberam da história e que o casarão ficava perto, as meninas começaram a dizer que queriam ir até lá para conhecer. Meu primo, que sempre teve mais juízo do que eu, disse que era tarde, que daqui a pouco a lanchonete fechava e todo mundo ia embora para casa. Mas as garotas insistiam e começaram a nos desafiar, perguntando se tínhamos medo de ir ao casarão naquela hora da noite. Como eu era muito sem juízo naquela época, eu falei que a gente ia pagar a conta na lanchonete e depois iria para o casarão. Mas não apenas passar em frente. Eu falei que eu e meu primo íamos entrar no prédio e as meninas podiam entrar também se quisessem. Quando falei isso, meu primo ficou branco de medo. Até pensei que ele ia desmaiar. Quando fui pagar a conta, ele foi atrás de mim, me puxou de lado e disse: "Você tá louco? Ir até o casarão agora à noite? E se tiver algum bicho morando lá? Ou um mendigo ou um ladrão?" perguntou meu primo. "Deixa de ser besta, cara. É só uma casa caindo aos pedaços. Nós vamos sim. Ou você quer que as meninas pensem que somos 2 bundas moles?" retruquei. Voltamos para a mesa e convidamos as meninas para irem com a gente até o casarão. Eu ia na frente conversando com a mais velha, Clara, enquanto meu primo Renato seguia um pouco mais atrás conversando com a outra, que se chamava Daniela. No meio do caminho, Clara olhou para o céu e comentou como a lua estava bonita. Eu olhei também e notei uma grande lua cheia no céu. Eu nunca tinha visto uma lua tão brilhante quanto aquela. Por um momento, todos paramos para admirar a lua. "Você não acha romântico observar uma lua como essa nessa noite tão silenciosa?" perguntou Clara, chegando mais perto de mim. Quando ela disse isso, meu primo, que estava acostumado com as coisas do sítio, ficou sério e perguntou para a garota: "O que você disse?" Ela respondeu: "Eu disse que essa lua cheia é tão romântica." Meu primo retrucou: Não.
Sobre a noite está silenciosa. Vocês perceberam que está completamente silencioso? Nem grilos estão fazendo barulho. E daí? Vai ver que os grilos estão dormindo, disse eu, querendo me exibir para as meninas. Vocês não entendem mesmo, não é? Quando a floresta fica silenciosa assim, é sinal de um predador por perto, falou Renato, já bastante nervoso. Para com isso, Renato. Tá zoando? Predador nada. Tá querendo assustar a gente agora que estamos chegando ao casarão? Perguntei eu, já bravo com meu primo. Mas ele, sério, disse: eu sempre vou caçar com meu pai. Toda vez que a mata fica silenciosa, é porque tem um predador rondando. É melhor a gente voltar, disse meu primo. Ao ouvir o que ele disse, as meninas ficaram preocupadas e queriam voltar. Mas eu respondi que agora a gente deveria continuar, pois já estávamos perto do casarão. E mais um pouco perto do sítio dos meus avós, onde elas poderiam dormir se quisessem. Clara disse que poderia ir até o casarão e ao sítio, mas de lá ligaria para seu pai para pegá-la. Então concordamos em apenas passar em frente ao casarão, observar um pouco e seguir até o sítio dos meus avós. Nesse momento ouvimos um uivo a uma certa distância. Logo um barulho parecido com o galope de um grande animal foi ficando cada vez mais alto e se aproximando pela mata que beirava a estrada. Todos ficamos assustados e resolvemos correr até o casarão. Quando estávamos quase chegando, uma moça muito bonita, de longos cabelos, mas de um olhar muito triste, saiu da mata próxima ao casarão e veio correndo em nossa direção. Ela disse: vocês não podem ficar na estrada. Se ficarem, ele vai pegar vocês. Subam nas árvores. Venham comigo, vou mostrar onde podem subir, disse a moça. Nós nem tivemos tempo de falar nada. Um grande rosnado se fez ouvir atrás de nós. Completamente apavorados, seguimos a moça sem questionar nada. Ela entrou na propriedade do antigo casarão, andando como se conhecesse bem o lugar, e nos levou ao pomar que havia atrás da casa. Enquanto isso, ouvimos algo grande e pesado pular a cerca e vir galopando em nossa direção. Subimos em uma grande mangueira que havia no pomar e ficamos esperando, todos quietos. Um grande cão negro, maior do que todos que eu já vi, entrou no pomar e começou a farejar o ar. O animal fedia muito e andava até um pouco arqueado, talvez devido ao seu tamanho. Quando chegou embaixo da mangueira, ele ficou de pé como um homem, olhou diretamente para onde estávamos e rosnou. Todo mundo congelou na hora. Aqueles olhos amarelos brilhantes transmitiam muito ódio. O animal ainda tentou subir na árvore, mas devido ao seu tamanho não conseguiu. Então ele pulou e quase pegou a perna do meu primo, que apavorado subiu mais alguns galhos. O monstro então começou a andar de um lado para outro. Parecia pensar em uma maneira de nos pegar. Quase sem conseguir falar, eu perguntei: que bicho é esse? E a moça que tinha nos ajudado respondeu calmamente: é um lobisomem, mas não se preocupem. Aqui em cima vocês estão seguros e ele não consegue subir. Isso é impossível. Lobisomens não existem, eu respondi quase sem pensar. Existem sim. Esse vagueia por aqui há anos, sempre em busca de vítimas, respondeu a moça. Como sabe disso? Quem é você? Perguntou Clara. Eu sei disso porque fui a última vítima. Meu nome é Emília. Eu morava neste casarão com minha família. Ele me pegou nesta estrada quando eu voltava para casa, em uma noite de lua cheia como esta. Quando a moça falou isso, nós quase caímos da árvore. Meu primo Renato então olhou bem para a moça e percebeu que ela não se agarrava ao galho da árvore, mas parecia flutuar perto dele. Então ela falou de novo: desde que fui atacada, eu fico vigiando a estrada para tentar salvar as pessoas, mas ninguém passa por aqui à noite. Então hoje vi vocês se aproximando e sabia que ele ia atacar. Fui até vocês e os trouxe até aqui onde ele não pode pegar. Eu não vou lhes fazer mal. Agora que salvei suas vidas, vou poder descansar, disse a garota. De repente, ela desce para a frente da fera que tenta atingi-la. Mas a mulher se esquiva e sai correndo para longe com a fera atrás. Com as mãos trêmulas, Clara pega o celular e liga para o pai. Ela inventa uma história de que um grande cachorro nos perseguiu pela estrada e que tivemos que subir na árvore para escapar. Combinamos que essa seria a versão contada por todos nós.
Não demorou muito e seu pai parou o carro em frente ao casarão e desceu chamando por ela. Nós descemos da árvore e fomos até ele. Depois de ouvirmos um sermão sobre os perigos de andar pelas estradas à noite, entramos no carro e fomos embora, deixando para trás aquele local assombrado. E esta foi a história da noite em que um fantasma me salvou do ataque de um lobisomem. Lobisomem na Quaresma. Aquele monstro me perseguiu até perto de casa. Boa noite a todos. Meu nome é Jonathan e quero contar aqui uma história que aconteceu comigo durante a Quaresma de 2020. Eu moro na zona norte da capital paulista, em um bairro próximo à Serra da Cantareira. Aqui, distante do centro e de outros bairros, nem parece que vivemos na cidade de São Paulo, pois a comunidade onde moro é praticamente cercada pela serra. Durante a Quaresma de 2020 aconteceu um fato comigo que até hoje provoca pesadelos. Embora seja católico, admito que não ia muito à missa até aquela noite de Quaresma. Eu e alguns amigos temos um time de futebol amador e costumamos enfrentar times de outros bairros em um campo que fica ao lado da serra. Logo depois do carnaval, marcamos uma partida para a noite de quinta-feira, dia seguinte à quarta-feira de cinzas. Eu estava me preparando para sair quando minha avó, que era muito religiosa, veio ao meu quarto e disse: "Meu filho, não é bom sair à noite durante a Quaresma." Eu olhei para ela e perguntei: "Por que não, vó? Eu só vou bater uma bolinha." Então ela chegou mais perto e disse: "As forças do mal ficam ainda mais fortes nessa época e podem caminhar sobre a terra." Antes que eu pudesse falar alguma coisa, minha avó colocou as mãos sobre meu rosto, me abençoou e em seguida colocou um terço em minhas mãos. "Eu sei que vocês jovens não acreditam nos mais velhos, e você vai sair de qualquer jeito. Peço a Deus que te proteja, meu neto, e leve este terço com você. Não tenha medo ou vergonha de rezar se estiver em perigo", disse minha avó. Eu agradeci, coloquei o terço no bolso da minha calça, peguei a mochila, subi na moto e fui para o jogo. Tudo correu na maior tranquilidade. O nosso time venceu por 2-1 o time adversário, e o jogo não foi fácil. Ao final da partida, os jogadores dos dois times foram tomar uma cerveja e comer um torresminho em um bar próximo. E a resenha foi até umas 10 da noite. Depois, aos poucos, a galera foi indo embora, ficando só eu e um amigo que morava em uma chácara. Ele perguntou se eu não queria dormir em sua casa, já que tinha tomado umas cervejas e estava de moto. Eu respondi que estava bem e que dava para ir embora numa boa, e eu iria devagar. O dono do bar, que já estava arrumando as coisas para fechar, veio até a nossa mesa e disse: "Se eu fosse você, eu dormia na casa do seu amigo. Esta estrada à noite não é segura, ainda mais hoje que é Quaresma." Meu amigo ficou sem entender nada, então virei para o homem e disse: "O senhor parece minha avó. Ela me disse para não andar à noite durante a Quaresma." O homem me olhou sério e respondeu: "Ela tem razão. É perigoso andar à noite sozinho nessa época", disse o homem, se afastando. Meu amigo me olhou e disse: "Eu não entendi nada. Por que é perigoso andar nessa época? Será que tem ladrão na estrada?" "Não, é que o mal anda sobre a terra nestes dias, segundo minha avó." Então levantei e fui pagar minha conta. Em seguida peguei a moto e toquei para casa. No caminho percebi que a lua estava cheia e brilhante no céu, iluminando bem o caminho. Quase não havia movimento na estrada. De repente, uma névoa começou a se formar do nada e eu diminuí a velocidade por segurança. Chegando próximo a uma curva, a neblina se dissipou. Ao fazer a curva, notei um enorme cão negro no acostamento. Com o susto, quase caí da moto, mas recuperei o controle e reduzi ainda mais a velocidade. O cão estava sentado, imóvel, como se aguardasse alguma coisa. Quando eu fiquei bem na frente dele, percebi que seus olhos brilhavam como fogo e o seu tamanho era fora do comum. Aquele bicho então olhou bem para mim, rosnou e do nada partiu correndo em minha direção. Eu acelerei a moto, mas o animal continuava vindo. 40, 60, 80 por hora e aquele bicho ainda vinha atrás e parecia se aproximar. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Então me lembrei das palavras da minha avó e comecei a rezar com muita fé.
mas o bicho parecia ficar ainda mais irritado. Em um trecho da pista precisei diminuir a velocidade e o bicho emparelhou com a moto, e pude ver bem como ele era. Dentes enormes que não cabiam na boca, pelos muito negros e garras afiadas com as quais ele tentava me acertar. Até que conseguiu. Ele acertou de raspão minha perna direita, rasgando minha calça e arranhando minha perna. Mas ao fazer isso, o monstro urrou de dor e saiu correndo para o mato, sumindo em direção à serra. Eu podia ouvir seus urros se afastando, mas aliviado parei a moto para ver o machucado na perna. Foi então que vi, enroscado no tecido da calça, o terço que minha avó tinha me dado. Ele estava sujo de sangue, mas com certeza não era meu, pois eu só tinha uns arranhões. Nesse momento compreendi que ao tentar me acertar, o lobisomem tocou acidentalmente no terço que queimou aquela pele amaldiçoada, fazendo o monstro gritar de dor e fugir. Agradeci muito a Deus e a minha avó naquele momento. Minha avó faleceu meses depois, mas carrego comigo o tempo todo o terço que ela me deu. Se estou vivo hoje, é graças à minha avó e à força de Deus. Boa noite e obrigado por contar a minha história. O lobisomem da fronteira. Ele caça aqueles que mataram sua família. Boa noite a todos. Esta história quem contou foi meu avô, que durante muitos anos viveu na fronteira do Brasil com o Paraguai. Seu nome era Isidro. Ele contava que antigamente a fronteira era bem mais tranquila, mas sempre atraiu aventureiros e bandidos, principalmente depois da guerra entre Brasil e o Paraguai. Por isso era normal as pessoas terem armas em casa, usadas principalmente para se proteger do ataque de criminosos. Meu avô era recém-casado e morava em um pequeno sítio de onde tirava o seu sustento. Em certa ocasião, uma família bem humilde se mudou para a propriedade em frente ao sítio do meu avô. Era um homem e uma mulher aparentando entre 40 e 50 anos e um casal de filhos, sendo um garoto de 16 anos e uma menina de 5 anos. Apesar de serem todos educados e sempre gentis, meu avô notou que, tirando a menina, todos tinham um semblante triste, principalmente o garoto. O tempo passou e meu avô não deu muita importância a isso. Os laços de amizade se estreitaram e o homem, sempre que podia, vinha ajudar meu avô nas tarefas do sítio, e vice-versa. Mas meu avô ficou impressionado mesmo foi com o garoto. Ele era alto para 16 anos, tinha uma força fora do comum e parecia nunca se cansar. Era realmente impressionante, a ponto de meu avô perguntar para o pai do menino se ele fazia exercícios em casa. O homem comentou que era coisa de família. Seu pai também era muito forte e tinha muita resistência. A vida corria tranquila, até que um bando de assassinos e ladrões começou a assaltar os sítios da região. Como o vizinho não tinha arma nenhuma em sua casa, meu avô deu a ele uma espingarda e falou que se quisesse poderia passar uns dias em sua casa. Assim as duas famílias poderiam se defender juntas, caso os bandidos chegassem até aquela região. Certa noite, depois do jantar, meu avô e o vizinho estavam conversando na varanda quando notaram a aproximação de cavaleiros. Os homens se identificaram como viajantes e perguntaram se poderiam dormir no sítio. Meu avô então respondeu que infelizmente eles não poderiam dormir no sítio, pois ele não os conhecia e já era tarde da noite. Os homens então fizeram menção de sair. Ao invés disso, sacaram suas armas e anunciaram o assalto. Mas meu avô estava preparado e atirou uma faca que sempre levava consigo, atingindo um dos bandidos no braço, fazendo com que ele derrubasse sua arma. O vizinho que estava com meu avô correu e pegou as espingardas que estavam atrás da porta da frente da casa. Meu avô também correu para escapar dos tiros. O vizinho lhe entregou uma das espingardas e os dois começaram a disparar contra os bandidos. Assustadas, as mulheres e as crianças se esconderam na cozinha, mas um dos criminosos deu a volta na casa e arrombou a porta, surpreendendo a todos. O filho do vizinho tentou reagir, mas foi impedido pela mãe. O bandido então apontou
apontou a arma para minha avó e ordenou que ela gritasse pelo meu avô, que veio correndo e levou um tiro no ombro assim que apareceu na porta da cozinha. Quando ele caiu gritando de dor, o criminoso se aproximou lentamente para terminar o serviço, mas foi impedido pela minha avó e a mulher do vizinho, que pularam em cima dele. O homem deu uma coronhada na minha avó, que desmaiou, e em seguida atirou contra a vizinha, atingindo a coitada no peito. O menino então partiu para cima do homem, mas um outro bandido que chegava acertou um golpe em sua cabeça, fazendo-o desmaiar. Quando o rapaz acordou, estava amarrado junto com minha avó e meu avô, que estava ferido. O garoto viu os marginais trazerem seu pai muito ferido, mas ainda vivo. O líder dos criminosos, um homem com um olhar muito cruel, entrou na casa e mandou seus capangas levarem tudo o que pudessem. Então ele chegou perto do vizinho do meu avô, sacou uma arma e atirou na cabeça do homem. O bandido ainda riu quando olhou para a cara do garoto, que parecia congelado de pavor. No momento em que o assassino ia atirar no meu avô, o rapaz soltou um grito que mais parecia um rosnado. Ele arrebentou as cordas como se fosse nada e pulou em cima do homem, rasgando sua garganta com os dentes. Os outros bandidos tentaram reagir, mas o rapaz era muito rápido. Em segundos matou todos que estavam dentro da casa, e o seu corpo começou a se transformar. Os pelos cresciam e garras apareceram. 2 marginais que estavam do lado de fora da casa e viram a cena terrível tentaram escapar, mas foram perseguidos e mortos. O rapaz, agora completamente transformado em monstro, seguiu pela estrada caçando os outros bandidos. O dia estava amanhecendo quando ele retornou todo sujo e coberto de sangue de suas vítimas. Já sob a forma humana, socorreu meus avós, tratou deles e passou a morar no sítio. Desse dia em diante, começaram a surgir boatos de um grande animal desconhecido que percorria a fronteira, atacando principalmente os marginais que atuavam naquela região. O animal parecia um espírito vingativo, que protegia e vingava a vítima dos bandidos. Estudantes que voltavam da escola à noite disseram ter visto um grande vulto negro acompanhando-os por dentro do mato, como se estivesse protegendo. Uma menina abordada por 2 ladrões disse ter sido salva por um grande cão negro e atacou os marginais, espantando-os e acompanhando a menina em segurança até sua casa. Meu avô morreu há poucos anos, mas ele sempre me contava essa história e dizia que o animal estranho era o filho do vizinho, que percorria a fronteira buscando vingança contra os bandidos e protegendo pessoas inocentes. Atualmente, eu e minha família moramos na cidade, mas costumamos passar os finais de semana e feriados no sítio. Em algumas noites, quando a lua está alta, pode-se ouvir o uivo ao longe. Então, sabemos que tem alguém lá fora, zelando por nós. Boa noite. O ataque do lobisomem. A fera caçava na linha do trem. Esta história aconteceu na minha cidade, que fica no interior de São Paulo. Como muitos municípios, a linha do trem corta a cidade, separando o centro velho e os bairros mais ricos da periferia. Era julho de 1986. Por volta das 23h30, uma moça voltava para casa depois das aulas noturnas. Ela tinha que atravessar a linha do trem para chegar em sua casa, que ficava em um bairro ainda pouco povoado, cercado por mata fechada. Ao longe, ela escuta o apito de um trem que se aproxima. Cuidadosa, mesmo sabendo que o trem está longe, ela para e olha para os 2 lados da linha, antes de atravessar. Foi quando ela viu um enorme vulto negro sair da mata e andar em sua direção. Pensando que fosse um cachorro da vizinhança, continuou a andar tranquilamente. À medida que o animal se aproximava, ela percebeu que seu tamanho era fora do comum. Então aquele enorme bicho de pelos negros ficou em pé como um homem, olhou para a moça, soltou um uivo e em seguida partiu correndo em sua direção. Desesperada, a moça correu gritando por socorro. Não havia ninguém na rua, pois era uma noite muito fria.
Mas os gritos chamaram a atenção do vigia de uma fábrica próxima, que saiu para ver o que estava acontecendo. Assim que o homem saiu na porta, viu a moça correndo desesperada, perseguida por um grande animal negro que às vezes corria de 4 patas e às vezes ficava em pé, como um homem. Assim que notou o vigia, a moça correu em sua direção. A fera já estava quase alcançando quando o homem pegou uma barra de ferro e jogou em sua direção, acertando o bicho no peito, dando tempo para a moça entrar na fábrica junto com o vigia. O homem então soltou 2 cães Rottweilers que cuidavam da segurança da fábrica. Os cães se atracaram com aquele bicho. Depois de vários minutos de luta, a fera conseguiu se livrar e correu para o mato com os cachorros atrás. O vigia chamou a polícia, que realizou buscas pelo local, mas não conseguiu encontrar nada. Os cães voltaram algum tempo depois feridos, mas bem. O caso foi registrado como ataque de animal, mas para o vigia e a moça, o que os atacou naquela noite foi o lobisomem. Boa noite. O marido lobisomem. Esposa não sabia que dormia com um monstro. Olá, amigos do canal Contos e Histórias da Madrugada. Meu nome é Marcos e sempre acompanho o canal de vocês. Comentei sobre isso com uma amiga e ela me enviou o relato de uma história que ouviu há alguns anos. É muito parecida com uma história que já ouvi também. Por isso resolvi mandar para vocês este relato da minha amiga Arlete, que é artesã e mora em Santana do Parnaíba, no estado de São Paulo. Uma história que eu ouvi uma vez era que a esposa não sabia que o marido era lobisomem. Em noites de lua cheia, ele sempre dava uma desculpa para sair, conta a Arlete. Certa vez, ela resolveu ir atrás dele achando que estava sendo traída. Ela atravessou uma mata e de repente ouviu um barulho saindo de dentro da mata. Ela, com medo, saiu correndo e um bicho enorme veio correndo atrás. Ainda segundo o relato da minha amiga, a mulher conseguiu subir em uma árvore e o lobisomem tentava pegá-la com as garras. O monstro tentava subir, mas ela chutava a cara dele. Mas ele pegou com os dentes a barra do vestido. Enquanto isso, o dia começou a amanhecer e o animal desapareceu na mata. Ela, muito assustada, correu para casa e encontrou o marido. Depois de contar o ocorrido, ele disse: "Vamos dormir. O dia amanheceu, estou cansado", e deitou a cabeça no colo dela, adormecendo em seguida. Foi quando ele abriu a boca e ela viu pedaços da barra do vestido dela no meio dos dentes dele. Bem, meus amigos, esse foi o relato da minha amiga Arlete. Mas aqui na região onde eu moro, que é mais interior ainda, eu conheço uma história muito parecida. Nesta versão, uma mãe voltava para casa, que ficava em um sítio no começo da noite, levando seu filho de colo. Quando já estavam perto da residência, um grande cachorro preto saiu do mato e pulou na estrada, bem na frente deles. O animal então avançou e tentava a todo custo morder o bebê, mas a mãe era muito corajosa e enfrentava o bicho dando chutes e socos. Diz a história que ela conseguiu correr até a casa e pulou a cerca para entrar rapidamente. O animal teria se apoiado na cerca e com os dentes agarrou a manta que cobria o menino e puxava com força, até que o pano rasgou e mãe e filho conseguiram entrar na casa e fechar a porta. O pai ainda não tinha chegado do serviço. O cão negro ainda rodeou a casa por alguns momentos, mas foi embora. Logo o marido dela chegou e a mulher contou o que havia acontecido. O marido então disse que logo cedo iria chamar seu compadre, que morava em um sítio próximo, e juntos iriam procurar pelo cachorro. Logo pela manhã, o homem saiu e foi conversar com o compadre. Não demorou muito e a mulher viu os 2 homens voltando pela estrada. De longe, o marido pediu que ela fizesse um café para os 2, e assim ela fez. Na hora que serviu o café para o compadre, ele tomou o café alegremente e, ao agradecer, sorriu. E foi nesse momento que a mulher viu fiapos de pano iguais ao da manta que cobria seu filho na outra noite, presos no dente do compadre. E esta é a minha versão desta história, meus amigos. O que vocês acham?
Muita coincidência ter duas histórias tão parecidas? Ou pode haver um fundo de verdade? Deixem seus comentários.